Gente, bom dia. Espero que esteja todo mundo bem. No meu caso é bom dia, né? Vou desejar boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo o vídeo. Hoje a gente vai estudar sobre pontos notáveis de um triângulo. Peço desculpa pelos meus passarinhos no fundo do vídeo, faz parte. E a partir dos estudos de pontos notáveis, a primeira coisa que eu queria destacar é com relação à altura, pois ela vai ser fundamental na hora de a gente traçar, por exemplo, um ortocentro. Então, a altura de um triângulo vai ser um segmento de reta que vai unir lados opostos, ou o seu paralelogramo, então, lado oposto, tá vendo? A e H são lados opostos. A altura vai unir eles dois, formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Se vocês separarem essa reta, formaria dois triângulos diferentes, né? Então, A e H é a altura relativa a B e a C, né? Assim como aqui, ó, A e H também são a altura relativa a B e a C, ó, formando praticamente outro triângulo. Então, a altura é muito importante e uma reta que une, né, as diferentes alturas é chamada, perdão, ela ganha o ângulo, né, de 90 graus. Então, a mediana de um triângulo é o segmento de reta, né, que une um vértice a um ponto médio do lado oposto. Então, ela vai unir a partir de pontos, tá? Aqui o lado A, aqui o lado B. Então, BM, né? M é o ponto médio entre B e C. Então, ele vai ficar bem no meio, né? Ele tem que ficar bem no meio, por isso que é uma mediana. Ele vai ficar bem no meio de B e de C, tá? O M aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver. Então, no caso, a M é a mediana relativa ao lado BC do triângulo ABC. Então, se eu fizesse outra aqui, ó, por exemplo, um BN aqui, ó, ele seria uma mediana relativa ao ponto AC, né? Seria uma mediana. Se eu fizesse outra aqui, ó, o O, fizesse uma linha aqui, ó, uma mediana aqui, colocasse aqui, ó, esse ponto O, né, seria a mediana relativa ao ponto AB e por aí vai, tá, gente? Poderia fazer alguns. Então, mediana é essa ideia, né? É o triângulo que vai unir um vértice ao ponto médio de dois lados opostos. Próximo. Então, vamos lá entender novamente, né? Você já deve ter visto isso muito desde o sétimo ano, que é o conceito da bissetriz. Então, a bissetriz de um triângulo é um segmento que une um vértice ao lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice na mesma medida. Então, lembrando que bissetriz são ângulos, que cada um desses ângulos vai ter a mesma medida, né? Então, um ângulo de 60 graus, aqui vai ser 30, aqui vai ser 30, né? E bem nesse meio, eu traço uma reta, né, uma linha, e essa linha ela vai ser a bissetriz, né, o AS, é a bissetriz relativa ao ângulo A. Aí se tivesse uma bissetriz, pronto, aqui, ó, tem a bissetriz C. Então, S é a bissetriz relativa ao ângulo C. E tá vendo que ele tá, ó, C', tá vendo que ele tá com um sinalzinho aqui em cima, ó? Representa que a bissetriz é ele, tá? A linha foi formada a partir dele, da bissetriz dele. Tá? Então, bissetriz é um triângulo. Perdão, a bissetriz de um triângulo é o segmento que une o vértice ao lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Aqui, a mediana ela vai ser relativa ao vértice e aqui vai ser relativa à bissetriz. Então vamos agora fazer um apanhado, né? Encontro de medianas é basicamente o segmento de reta que vai unir um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto que une o vértice. Então aqui, ó, vamos fazer aqui, aqui.
E aqui, quando eu fizer todos os lados A, B e C, fizer medianas em todos, esse meu ponto vai se chamar de baricentro, né? Porque ele está no centro de todos os segmentos de reta. Ele é o baricentro, né? Então, e ele foi formado a partir do quê? A partir dos vértices, tá? Importante lembrar disso, tá? Mediana ela é formada a partir, né, de segmentos de reta que partem dos vértices, formando assim um baricentro. O ortocentro vai ser aqui. O ortocentro ele é formado a partir de três alturas, né, com ângulos de 90 graus, muito importante lembrar disso. Então aqui ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus, né? Mas o mais importante de destacar é que o ortocentro é formado a partir de alturas, tá? Então você vai puxando as alturas, né, com ângulos de 90 graus, com medidas, né, 90 graus, e elas vão formando, né, esse ortocentro. Geralmente ele vai ficar bem aqui, ó. Fica bem. Ele pode ficar aqui também, ó, nesse cantinho. Geralmente ele fica em cantinhos porque ele é formado a partir de segmentos de altura, tá? O ortocentro, tá vendo? A altura aqui, altura. A diferença dele para o baricentro, né? Baricentro também são segmentos de reta que você puxa dos vértices. Aqui também você vai trazer dos vértices, mas ele está mais preocupado com a altura. Então ele está preocupado em formar, né, essa medida de 90 graus. Agora a bissetriz, mostrando aqui os pontos notáveis da bissetriz. Lembra que tudo isso aqui é ponto notável, ponto notável, ponto notável. O ponto notável da bissetriz vai ser o incentro e ele é formado a partir do encontro de segmentos de reta que partem, né, da bissetriz. Então ele vai se preocupar de sair no meio, né, desses ângulos da bissetriz aqui, né, do ponto A, B e C, né? E aqui a gente forma um incentro, porque ele é o centro, né? Ele é o ponto notável das bissetrizes. Repare que ela é bem diferente das medianas, né? Ela é diferente das medianas porque ela vai partir bem, né, das bissetrizes, né? Continuando, a gente vai ter algumas classificações de triângulo. Aqui fecha os pontos notáveis. Aqui a gente tem mais algumas classificações de triângulo, que são os triângulos isósceles. Vou passar essa parte bem rapidinho. Eu realmente não sei se vai cair na prova. Então, eu vou falar bem rapidinho. Então, todo triângulo isósceles, os ângulos de base são iguais. E em todo triângulo isósceles, a altura e a bissetriz são coincidentes. Ou seja, AP aqui, a bissetriz de A', é igual à altura, né? A gente viu isso quando a gente estudou ortocentro, né? Que a gente se preocupa com a altura, né? Em formar esses 90 graus. Aqui o triângulo equilátero, onde todos os seus lados são iguais. Então, ângulo é igual a ângulos iguais. Então, equilátero é igual a lados iguais. Passa também bem rapidamente. E aqui tem algumas aplicações e exercícios. Bom, eu vou fechar essa primeira parte aqui. Vocês podem voltar às explicações quantas vezes quiserem. Eu me esforcei em tentar explicar da forma mais, mais didática possível. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou preparar a parte de quadriláteros e eu volto já já. Bom, gente, continuando nossa aula de geometria, a gente vai seguir agora para quadriláteros. Então eu queria que vocês observassem essa figura aqui. E como vocês podem observar, temos aí um quadrilátero com os vértices A, B, C e D. E todo quadrilátero é um polígono de 4 lados, né? O nome já diz tudo, né? Quadrilátero. Então, quais são... Agora vamos para o principal, que é o assunto da prova. Elementos de um quadrilátero. Então, quais são esses elementos de um quadrilátero? Os quadriláteros têm como elementos vértices, no caso, os pontos A, B, C e D, nesse quadrilátero. Lados, que são os segmentos AB,
BC, CD e DA. Básico, deu para entender, né? Os lados. Tem as diagonais, no caso aqui o segmento AC e o segmento BD, são as diagonais, e possuem, obviamente, ângulos internos, né? Assim como os triângulos, os quadriláteros também possuem ângulos internos. Ainda sobre classificação dos quadriláteros, a gente vai ter os paralelogramos, que eles apresentam dois pares de lados opostos, paralelos, por isso são paralelogramos. Então, lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes e as diagonais se cruzam no seu ponto médio, né? Se cruzam no seu ponto médio, nas diagonais. Então, como vocês podem perceber, o paralelogramo, ele tem lados opostos congruentes, né? Bem diferente desse quadrilátero aqui, né? Aqui ainda sobre os paralelogramos, temos como exemplo o quadrado, o retângulo e o losango, né? Todos esses são paralelogramos. Então, quadrado, retângulo e losango são classificados como paralelogramos, hein? Lembre-se disso. São paralelogramos. A professora pedir a classificação deles em prova. Quadrado, retângulo ou losango, são esses os nomes, são paralelogramos. Ainda na classificação dos quadriláteros, temos os trapézios que vão apresentar um par de lados paralelos. Esses lados são chamados de base do trapézio, então são essas bases do trapézio. E aí a base AB e DC. Temos aí a base menor e a base maior, né? AB sendo a base menor e DC sendo a base maior. Aqui é maior do que isso aqui. O quadrado, né, é o paralelogramo que tem os quatro lados congruentes e os quatro ângulos retos, né? Então, o que é que define um quadrado? Ele tem que ter quatro lados congruentes, quatro ângulos retos e as diagonais, todas elas são congruentes, né? Aqui possuem todas elas altura de 90 graus também, né? Muito importante lembrar disso. Sobre paralelogramos, resumindo, em um paralelogramo, os lados opostos têm que ser congruentes. Cada diagonal vai dividir em dois triângulos congruentes, tá? O que é que significa dividir em dois triângulos? Né? Significa que se eu cortar aqui, ó, no meio, ó, eu corto aqui no meio, vão formar dois triângulos, ó. Até se eu cortasse aqui no meio, formaria, né? Dois triângulos. Então é isso que significa. Então, cada diagonal divide em dois triângulos congruentes. O ângulo oposto é congruente e a diagonal intercepta-se em um ponto médio, né? O que é que significa que as diagonais se interceptam em pontos médios? Significa isso aqui, ó, galera. Tá vendo? Estão se interceptando, formando um ponto médio. Vocês viram isso até nos pontos notáveis do triângulo, né? Então aqui tem alguns exercícios. Eu vou deixar eles no vídeo. Vocês podem pausar todos eles, tá? E responder, tá bom? Tentem pausar e responder. E esse foi os estudos de quadriláteros, né? Classificação dos quadriláteros. Obrigado por terem assistido o vídeo todo. Foi uma explicação bem rapidinha, porque não vai ser cobrado tanta coisa. E até a próxima. Obrigado.